Muito bem, sejam bem-vindos aí. Oficialmente estamos iniciando aqui nosso terceiro encontro, tá? Síncrono, da nossa capacitação aqui em algoritmos e lógica. Essa é uma aula muito importante, pessoal, porque a gente começou vendo o que era algoritmo, né? A gente começou ali brincando um pouquinho no Scratch, entender a estrutura, né? Que é o algoritmo, né? E hoje a gente vai fazer a transição aí entre algoritmo e linguagem de programação, continuando a ver conceitos do algoritmo, mas já vendo alguns conceitos de programação embutido, tá bom? Então, eu tenho aqui um slide que a gente vai utilizar ele aqui, e hoje, se tudo der certo, eu também preparei um quiz para a gente jogar do meio para o final da aula, tá bom? A partir de hoje também a gente vai começar a trabalhar com um ambiente de desenvolvimento chamado Portugal, certo? Que antes de começar a aula aqui, eu estava apresentando esse ambiente aqui a alguns alunos, e ele é o que está aqui no chat, aqui, que eu coloquei no chat aqui. Nós vamos utilizar ele hoje ainda, e também vamos utilizar ele na sexta-feira, ok? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Por favor, me confirme se vocês estão visualizando aí. Tá aparecendo já. Pronto, pessoal. Eu vou retomar alguns conteúdos da aula passada, dessa apresentação aqui, e vou, é claro, introduzir algumas coisas novas, certo? Então, à medida que eu for falando, a gente vai interagindo, certo? Fique à vontade aí para tirar dúvidas. Vocês sabem que depois da aula eu sempre posto lá no YouTube, né? E deixo lá no meu canal para vocês acompanharem e rever quantas vezes vocês quiserem ou precisarem. Vamos lá. Então tá aqui, né? O que é programação de computadores, né? Então, pessoal, no algoritmo, né? A gente tem a palavrinha início e fim para especificar que está iniciando ou que está finalizando o algoritmo, né? Vocês já viram aqui no ambiente de programação, quem vai delimitar esse início e esse fim é a chave, né? Perceberam isso, né? Então, isso é no algoritmo, tá bom? No algoritmo, a gente tem a palavra início e a palavra fim, que vai delimitar o início e o fim do programa. No programa de verdade, ou seja, na codificação mesmo, no código-fonte do programa, né? Isso aí é substituído, essas palavras são substituídas por uma chave, certo? Abrindo e fechando. Tá beleza? Então vocês vão ver que há algumas diferenças, obviamente, entre a estrutura de um algoritmo e o programa propriamente dito. Certo? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer no programa são declarar as nossas variáveis, certo? Então, as variáveis, elas indicam a forma em que o computador irá utilizar a sua memória para guardar as informações. Lembra lá do primeiro ano? Entrada, processamento e saída. A gente vê essa parte, essa dinâmica lá em periféricos, né? Periférico de entrada, né? Então, o que está significando isso, pessoal? As variáveis, elas indicam para o computador como é que vai ser a minha entrada e a minha saída de dados, certo? Então, essas variáveis aí, elas justamente são isso. Quais são as variáveis que você vai informar ao programa para que ele possa processar e qual é o resultado que ele vai fornecer para você depois desse processamento, tá bom? Então, esse conceito de variável é extremamente importante. A primeira coisa que você faz depois da chave que vai iniciar o programa é informar o programa quais variáveis você vai utilizar, certo? Estão compreendendo, pessoal? Isso, Hilary, isso, certo? Certo. Exatamente, né? Hilary lembrou lá. Então, sendo que num programa a gente tá trabalhando com software, né? Então a gente não vai usar a questão do periférico. Na verdade, vocês vão até utilizar isso quando estiver trabalhando com Arduino, porque aí vocês podem informar que a entrada
vai ser pela porta tal, pelo pino tal, né? E a saída vai ser pelo pino tal, por exemplo, de um LED, enfim, do que vocês conectarem lá, tá bom? Mas a nível de software, você sempre vai ter que informar qual é ou quais são, né, as variáveis, certo? E aí a gente vai informar as variáveis e o tipo da variável, tá bom? Então, quais são os tipos que existem? São vários tipos, tá? Tipo inteiro, tipo real, né? Eu já falei sobre esse tipo aqui na aula passada, né? Esses tipos aqui, pessoal, eles fazem referência àqueles tipos da matemática, né? Inteiro, né? Lembra lá, né? Números naturais, números inteiros, né? Números racionais, aí tem números reais, certo? Esse real, o mesmo real do lado, tá bom? Pessoal, vamos entender aqui, ó. Tipo inteiro é um tipo de variável que só suporta números inteiros, tá bom? Então ele não suporta números fracionados, ele não vai suportar nada disso, certo? Ele não vai suportar nomes, não vai suportar letras nem símbolos, só vai suportar números inteiros. Bem-vindo, Manuel. Certo? Ok? Então, qual o que mais que eu tenho? Tem o tipo real. O tipo real, ele é um tipo que ele vai consumir bem mais memória do computador, certo? Porque o computador ele tem que alocar um espaço maior, mas ele vai suportar qualquer número que esteja naquele conjunto dos reais lá da matemática. Ou seja, ele vai suportar números inteiros, fracionados, dízima periódica, né? Todo tipo de números, basicamente, ele vai suportar, certo? Então, é o tipo real, tá? Professor, por que que eu não declaro todas as minhas variáveis numéricas do tipo real? Porque isso vai ocupar muito espaço na memória do computador. E seu programa vai ficar grande demais, vai requerer mais processamento e a possibilidade dele fazer a máquina ficar lenta ou até de travar é grande, certo? Então a gente vai utilizar sempre o tipo de variável adequado para cada situação, tá certo? Quando o dado que você estiver esperando é inteiro, coloque inteiro. Quando for um número fracionado, quando for um número mais complexo, você vai para o real, por exemplo. Tá ok até agora? Tá ok até agora, pessoal? Beleza, vamos em frente. Então a gente tem aqui tipo caractere, né, ou caractere, que é o tipo caractere vai permitir que você declare palavras, né, ou conjuntos de palavras, certo? Lembrando que essas variáveis elas não podem ter espaço em branco, tá, pessoal? Então, quando for um nome composto, o nome composto tem que estar grudado, certo? Então, por exemplo, se eu fosse declarar uma variável chamada Hilary Islara, eu faria assim, ó, Hilary Islara, tudo junto, certo? A única forma que eu posso fazer distinto disso é essa daqui, ó, colocar assim, ó. Isso também é aceito, tá? Ok? Isso aqui, ó, isso aqui é errado, vai dar erro, certo? Isso aqui dá erro, enfim, qualquer variação disso dá erro, tá bom? As únicas formas aceitas seriam tudo junto ou separado ali por aquele sinal, né? Pelo underline. Beleza? Então, o nome da variável sempre junto, no máximo o underline. Qualquer outra variação não é suportável. Beleza? Qual é o ideal mesmo, pessoal? Usar nomes pequenos, certo? Então, por isso que é muito comum usar letras do alfabeto para identificar a variável ou nomes simples, né? Nomes compostos, geralmente a gente não utiliza. Se for utilizar, tem que ser dessa forma aí que eu mostrei. Tá bom? Tipo string. String é o tipo de variável que só permite um caractere, tá bom? Então, se for digite uma letra, aí você pode declarar o tipo string, porque se você
digita qualquer coisa que for mais do que uma letra, aí ele vai dar erro, tá bom? Tipo string, então ele vai suportar apenas um caractere, ok? Qual a diferença para o tipo caractere? Que o tipo caractere ele vai suportar vários, né? O tipo string só vai suportar um, certo? Então, qual que vai ocupar mais espaço na memória? Caractere ou string? Qual o tipo de variável que vai ocupar mais espaço na memória? Caractere ou string, pessoal? Caractere, né? Qual que vai ocupar mais espaço na memória? Inteiro ou real? Beleza, ótimo. Certo? Então, e ainda tem o tipo lógico. O tipo lógico é um tipo booleano. Já ouviram falar nessa palavra? Booleano. Já ouviram falar ou é estranha para vocês? Pronto. É um tipo booleano. Pessoal, booleano significa que você tem é a questão do verdadeiro ou falso, certo? Então, quando você quer que o resultado seja verdadeiro ou falso, o tipo da variável vai ser tipo lógico, certo? Ela só suporta o valor verdadeiro ou falso, certo? Então, se você está comparando duas coisas e você quer, se para você basta saber se aquela comparação é verdade ou mentira, você vai declarar o tipo da variável como lógico, certo? Que é o tipo booleano, que é a questão de verdadeiro ou falso, certo? Tem todo um ramo da lógica que a gente não vai entrar aqui, chamado álgebra de Boole, certo? Que estuda essas questões de tipos booleanos, tá bom? Mas basta vocês saberem que é basicamente a variável ela vai assumir o valor verdadeiro ou vai assumir o valor falso, tá bom? Perguntas até agora? Para quem não estava aqui no começo da aula, eu preparei um quiz para a gente jogar hoje sobre algoritmos e lógica, tá? Assim que eu terminar. Aqui, se que a gente terminar essa parte mais teórica. Ok? Seguindo, ó, exemplos. Tô declarando aqui, ó. Quantas variáveis são do tipo real? Quantas variáveis são do tipo real? Nesse meu exemplo aí. Quantas variáveis são do tipo real? E aí, pessoal? Quantas variáveis lá no meu exemplo aí no meu exemplo, é do tipo real? Três variáveis, tá? Qual é o nome dessas variáveis? Não confunda o nome da variável com o tipo da variável, certo? Quais são os nomes das variáveis cujo tipo é real? Quais são o nome delas? A, B e C. Beleza, Manuel? Show de bola. Certo? Ó, então, eu tenho três variáveis que são variável A, variável B e variável C. E essas três variáveis são do tipo real. Certo? Então, por exemplo, o valor de A poderia ser raiz de 2. O valor de B poderia ser menos 10. E o valor de C poderia ser o valor de π, por exemplo, tá? Ele suporta, né, esse tipo de variável, ele vai suportar dízimas infinitas, né? Ele vai suportar números bastante fora do padrão ali dos números inteiros, certo? Vamos lá. Aí eu tenho uma variável do tipo string. Qual é o nome dela? Qual é a variável do tipo string? Qual é a variável do tipo? Nome, isso, exatamente. Manel e Gabriel acertaram. Então, tenho a variável chamada sexo com o tipo caractere, certo? Aí, no caso, aí a pessoa vai colocar M para masculino, F para feminino, por exemplo. Por aí vai, certo? E eu tenho
uma variável booleana. Por exemplo, ó, o nome da variável é pratica esporte. Tá certo essa declaração de variável aí? Ou eu errei alguma coisa, pessoal? Pratica esporte é suportado dessa forma como tá aí? Tá correto, né? Eu utilizei ali o underline. Beleza, Hilary, Manuel? É isso mesmo, né? E por que que o tipo dessa variável é lógico? Por que que eu utilizei aí o tipo lógico? O que que eu estou querendo saber aí com essa variável pratica esporte? O que que eu estou querendo saber aí, pessoal? Isso, porque ou a pessoa pratica esporte sim ou não, né? Então é verdadeiro ou falso, certo? Então ela é do tipo booleano aí, lógico aí, tá bom? Então aí, ó, coloquei exemplos aí de múltiplas declarações, né, de vários tipos diferentes de variáveis também, certo? Vamos para frente. Comentário, pessoal. Lá no Portugal, tá? A gente pode comentar de da seguinte forma, tá? A gente geralmente utiliza asterisco para comentar, tá? Então, o que danado é asterisco assim, ó? O que danado é um comentário. Pessoal, um comentário é algo que é alguma informação que você quer colocar no programa, mas você não quer que o programa leve em consideração isso no algoritmo, tá? Tá dando para entender? Tá dando para entender, pessoal? É alguma informação que você queira colocar lá, uma observação, certo? Que você queira colocar lá, mas você não quer que na hora de o programa rodar, ele leia aquilo ali e coloque junto com o resto que você escreveu, tá bom? Então, na hora de rodar o programa, ele vai ignorar o que você, os comentários, tá? Então, o comentário é isso mesmo que o nome diz, tá? É só um comentário que serve aí para você ou fazer uma explicação, ou tornar mais fácil, ou facilitar para que alguma outra pessoa, quando lê o seu código, entenda, tá bom? Então, lá no Portugal, né? Por exemplo, um comentário ele é dado pelo asterisco, tá bom? Então toda linha que você escrever, que você iniciar com asterisco, ele vai ignorar todo o restante da linha na hora de executar o programa. Lá, quando vocês estiverem trabalhando com o Arduino, pessoal, o Arduino ele utiliza uma linguagem chamada C++, que é uma linguagem bem próxima aí do Portugal, tá? E lá no C++, o comentário ele é delimitado por um barra barra, certo? Então, essa forma de comentar, ela vai variar de linguagem para linguagem, tá certo? Mas no Portugal, que é o ambiente de desenvolvimento que a gente vai trabalhar na aula de hoje e na aula de sexta, a gente utiliza um asterisco para poder comentar, tá certo? Então, utilize é bom utilizar comentário, tá? Porque tem coisas aqui, se você não escrever, se você não anotar, se você não explicar ali, até você mesmo que escreveu o programa pode esquecer e depois não lembrar mais para que serve aquilo ali. Porque existem programas grandes, né? E às vezes você não lembra mais da lógica que você utilizou ali para fazer determinada operação. Beleza? Então, comentário é bom, facilita a sua vida. Então, a gente começa o algoritmo depois de a gente declarar o tipo, né, e quais são as variáveis. A gente utiliza o comando leia, né, para ler as variáveis, tá? Isso é uma instrução de entrada. Então, quando eu falo para o programa leia a variável tal, né, é claro que essa variável já precisa ser declarada anteriormente. Eu estou dizendo então que o programa ele vai receber algum dado. Normalmente ele vai ler esse dado como ou o usuário ele vai informar esse dado ou ele vai pegar esse dado de alguma base de dados, tá? Então, por exemplo, ou você informa o dado digitando, né,
ou pode ser algum sensor que capte isso e leia esse dado automaticamente para o programa em específico, tá? Então, por exemplo, você está fazendo uma aplicação que controle um programa de automatização de irrigação na agricultura, certo? Então, se você faz leia, por exemplo, o nome da sua variável é umidade e ela é do tipo inteiro, tá certo? Então, você vai ter um sensor que vai medir a umidade do solo e vai informar para o programa e ele vai ler esse dado aí, entendeu? Então, nem sempre o leia ele é informado pelo usuário, ele pode ser informado por um sensor, como, por exemplo, através dessa questão. Então, aí você vai usar a lógica. Ah, eu quero que ele acione o irrigador quando a umidade estiver abaixo de tantos por cento, entendeu? Então, é muito importante aí que esse comando leia para que ele possa ler numa frequência de tempo, né, que você predeterminar a variável do solo e que você possa, a partir daí, tomar as suas decisões, certo? Então, você vai ler a variável, obviamente, você precisa ter declarado quais variáveis existem para que ele possa armazenar os dados e ler os dados. Até agora, tranquilo, pessoal? Tá sossegado aí? Muito bem, vamos para frente. Qualquer coisa, pessoal, fala aí, tá? Se não entender, tá? Porque esse assunto de lógica, ele é um assunto muito importante e que não é tão lógico assim para a gente aprender, certo? Com o trocadilho da palavra, tá? Então vamos seguindo. Ó, então aqui aqueles exemplos que eu dei, né? Leia A, B e C, leia nome, leia sexo, leia pratica esporte, são exemplos de instruções de entrada, certo? E saída é o contrário, né? Então, quando eu peço para o computador escrever, ele vai enviar esse dado para algum lugar. Normalmente é para a tela, né? Vai mostrar o resultado de um processamento, certo? Então, quando você coloca escreva, ele vai escrever o resultado do processamento que você informou lá no algoritmo, beleza? Então, para ler o dado, o comando é leia, abre parêntese, coloca lá a variável ou as variáveis, né? E fecha. E para escrever, né, a saída, você então vai colocar escreva e também vai colocar entre parênteses ali o que você quer escrever. Beleza? Seguindo. Aqui, ó. O valor de D é D. Nome, sexo. Pratica esporte. Então, outra coisa. Toda vez que você for escrever coisas que não sejam palavras, tá? Toda vez que você for escrever palavra, certo? Você deve colocar entre aspas duplas, certo? Lembrar sempre disso, pessoal. Toda vez que você for escrever palavras, certo? Você deve colocar em aspas duplas, tá certo? Você está informando ali que você só quer que ele entenda que aquele trecho ali, ele não é uma variável, ele não é nenhuma dessa informação, ele só é algo que você quer que exiba aquela informação ali, certo? Então você tem que colocar aspas duplas. Lembrando que aspas dupla é diferente de duas aspas simples, tá? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Se eu digito duas aspas simples ou uma aspa dupla, pode parecer igual, tá? Mas o programa vai dar erro, tá? Se você der dois toques na aspa simples, isso é diferente, tá? De você dar um toque na aspa dupla. Tá claro isso, pessoal? Muito importante, tá? Professor, eu estou colocando aspa dupla e está dando erro. É porque você não está colocando aspa dupla, você está colocando duas aspas simples seguidas. Preciso saber se vocês estão compreendendo isso.
Tá? Estão compreendendo? Beleza, tá? Então, vai escrever nome, pode ser pequeno, médio ou grande. Sempre aspas duplas, certo? Ali no escreva. Aí vai variar esse nome de linguagem para linguagem, tá? Do Portugal a escreva, certo? Então, a atribuição de valor à variável, tá? É algo muito comum. Então, você vai dizer o nome da variável, identificá-la. Você vai dizer o tipo dela e também você vai ter que informar o valor da variável, tá? Ou você vai informar o valor da variável, ou o computador vai calcular esse valor para você. Das duas, uma, certo? Ou você informa direto, né? Inteiro A, dizendo que A é uma variável do tipo inteiro. E você diz A é igual a 10. Ou então, ele vai ter alguma forma, ou alguma fórmula, para calcular o valor de A, que você vai informar lá. Das duas, uma. Certo? Então, essa forma de calcular pode ser, por exemplo, através de uma expressão lógica ou aritmética. Ok, pessoal? Então, você pode colocar aí todo tipo de cálculo que você imaginar para um programa fazer e ele fará, certo? Lembre-se de que um algoritmo, quando ele é transformado em código para o computador, isso é matemática pura, tá? Então, o que o computador mais faz direito? Cálculo, certo? O computador é uma máquina de calcular sofisticada, então, matemática para ele é tudo de bom, certo? Até agora, tranquilo? Questão do valor da variável que você informa ou o computador calcula, tá beleza? Sim. Então, exemplos aqui, ó. Esse, esse valor de D está sendo informado ou calculado? A variável D, ela está sendo informada ou calculada? O valor. Tem certeza? Calculado. Sabe por que está sendo calculado? Porque você tem uma fórmula ali, certo? Se você não, se você tem que informar o computador, tá vendo que aquilo ali é parte da fórmula de Bhaskara, né? Você está informando ali ao computador que a variável dele, ela depende do valor de B, de A e de C, certo? Então você está calculando, na verdade, ali o delta, né? Então, B2 menos 4AC, lembraram lá? Lembraram lá de Bhaskara? Delta, né? Delta, sendo que aí não tem como a gente colocar delta, a gente colocou D, né? É igual a B2, certo? Aí o circunflexo, ele também, ele também é entendido, né? Como potenciação, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? O valor de delta. Então, D é calculado a partir dos valores de B, de A e de C, beleza? O valor de nome é calculado ou informado? Gabriel está perguntando, mas aí não está informando como é D? Ele está informando qual é a expressão de cálculo para se achar D. Mas D não é um valor que você está informando diretamente, certo? Para que você só consegue calcular D a partir de B, de A, B e C, tá bom? Então, D é um valor essencialmente calculado, tá? O que eu falei no slide anterior é que uma variável ela pode ser informada diretamente ou ela pode ser calculada através de uma fórmula, como essa, por exemplo, tá? Então, nesse caso aí, eu não informei o valor de D, tá? Eu escrevi uma expressão matemática que calcula D, que é o delta de lá da fórmula de Bhaskara, certo? Utilizada para achar as raízes, né, de uma equação de segundo grau lá, para achar o resultado, certo? Entendeu agora, Gabriel? Beleza.
Ó, em nome, o valor é informado ou calculado? Nome, o valor é informado ou calculado? Em nome é calculado, Hilary? Nome? Informado, pessoal. Ó, qual é o cálculo que eu estou fazendo para saber nome? Nenhum. Eu só disse que o nome era Paulo. O valor de nome era Paulo. Certo? Vamos entender essa questão, tá? O calculado é quando existe uma expressão matemática a qual eu vou calcular, né? Eu vou rodar ela e vai calcular, certo? Uma fórmula, alguma coisa. Quando eu coloco o valor direto, ele é informado. Ele não é calculado, certo? Ó, o pratica esporte, o valor verdadeiro foi informado, certo? Lembrando que o pratica esporte é uma variável lógica, né? Do tipo booleano, que é verdadeiro ou falso, true, né? Ou false, certo? E o sexo, que é apenas, né? Apenas um caractere está ali, ou é M ou é F, por exemplo, tá? Então são os nossos exemplos. Isso, Gabriel, né? Para deixar mais fácil. Ó, então agora eu vou começar a falar do conteúdo que eu finalizei a aula passada falando dele, tá? Estruturas de controle, certo? Vou colocar até aqui no chat, ó. Estruturas de controle e repetição. São essas estruturas que vão me permitir, ou vão nos permitir a fazer programas que, de fato, façam alguma coisa útil para a sociedade. Tá, pessoal? Lembram que na aula passada eu falei sobre o se, sobre o enquanto, sobre o para? Pronto, é chamada de estruturas de controle e repetição, tá certo? E agora eu vou explicar essas estruturas com mais calma, para que vocês possam compreender direitinho. Beleza? Então a gente tem aí, são basicamente três estruturas, segundo aí o Bon e o Jacopini, né, que são que estudaram essa parte lógica estruturada. E aí, basicamente, se a gente compreender essas três aí, a gente, né, pinta em borda aí, certo? Então, as estruturas elas podem ser sequenciais, né? Que são comandos que são executados nas ordens que aparece o algoritmo, ou seja, leia A, né? Informo que A é igual a 10, escrevo A. Então, ele vai ler A, ele vai ver que A é do tipo inteiro, vai atribuir o valor 10 e vai escrever lá 10. Pronto. Acabou. Então, é a forma mais simples que tem. Estudo de repetição vai ser justamente, aí o Gabriel fez essa pergunta, não foi tu que perguntou isso, Gabriel, antes da aula começar? Ou foi outra pessoa? Eu sei que alguém estava me perguntando alguma coisa que eu disse, a gente vai ver hoje ainda. Foi o Gabriel, não? Não me lembro mais. Alguém perguntou como fazia para. Pronto, é utilizando essa estrutura de repetição aqui, tá bom? Então você vai repetir o comando N vezes até o que você quer seja satisfeito, tá certo? Na estrutura de repetição. Então, a estrutura sequencial é aquela que basicamente você vai escrevendo o que a gente fez lá no Scratch, é uma estrutura sequencial. E a gente lá também utilizou um pouco de estrutura de repetição quando a gente utilizava o repita, né, para ele fazer aquele looping lá, certo? E aí você tem estrutura de seleção, certo? Também, que conforme o resultado de alguma avaliação, ele vai fazer alguma coisa ou não, como, por exemplo, aquele comando do se que eu falei na aula passada. Lembram do se? Se acontecer alguma coisa, faça. Se não, faça outra coisa. Lembram disso? Que a gente viu lá nas planilhas eletrônicas essa mesma lógica, certo? Então, é a estrutura de seleção, tá bom? Tá aqui, ó. Se vou avaliar, então faço, ok? Então, lembrando que eu só vou executar caso o que eu estou avaliando se mostre verdade, né? Se mostre
de fato confirmado, ok? Então, esse comando aqui permite que, caso o que eu esteja avaliando não se mostre verdadeiro, eu tenha o senão e possa, então, dar um comando diferente para ele. Olha aqui, ó, o exemplo. Se A é maior do que zero, então faço o quê? B, ele vai ser igual a mais um. A ser zero. Então, eu estou avaliando aqui, tá? Se A é maior do que zero, certo? Então, por exemplo, se A for um é maior do que zero, é. Então, B vai ser igual ao quê? Um mais um, 2, certo? Então, B, ele vai ser sempre um valor a mais do que A, desde que A seja maior do que zero. E se A não for maior do que zero, então A é zero. Certo? Vocês entenderam aí? Então, nesse meu programa, eu tenho duas situações. Eu estou avaliando se A é maior do que zero ou não. Se A for maior do que zero, eu vou aumentar o valor de B em relação a A em 1. Então, B sempre vai ser A mais 1. Certo? Se A não for maior do que zero, ou seja, se A for zero ou menor do que zero, então eu vou, para todos os efeitos, eu vou assumir que A é zero, A vale zero. Certo? Essa foi a minha lógica aí, nesse exemplo aqui do se que eu coloquei para vocês. Beleza? Entenderam aí esse códigozinho pequenininho? Entenderam o que é que ele está avaliando aí? Pessoal, beleza. Qualquer coisa falem, viu? A gente vai trazendo um pouco mais de complexidade daqui para frente, tá? Vai ficar um pouquinho mais complexo. Tem o se composto, né? Eu falei que o se ele vai poder avaliar mais de uma coisa dependendo do que você queira, né? Então, é o se avalio e o se não, né? Então, se for verdade, eu faço uma coisa, se não for verdade, eu faço outra coisa. Exemplo, naquele meu exemplo lá. Se A for maior do que B, então B vai ser igual a A mais um. Se não for, A é igual a zero. Se não, A vai ser zero e B vai ser igual a A mais um, certo? Então, ele vai executar essa situação aqui. Se o valor de A for maior do que B, e se o valor de A não for maior do que B, ele vai executar esse final aqui, certo? Então, essa é uma variaçãozinha. Aqui era só o se, e aqui eu já tenho o se e o se não, certo? Que foi o que eu mostrei na aula passada, foi esse exemplo aqui, o se e o se não, tá? Ele vai fazer a primeira parte ali, se isso aqui mostrar a verdade, se isso aqui não for verdade, ele vai pular direto aqui para baixo e vai fazer essa parte de baixo aqui, tá? Estrutura de repetição, foi aqui que o Gabriel perguntou, tá? Então, como é que eu faço para que uma coisa se repita ou execute várias vezes? Certo? A gente pode fazer um programa, por exemplo, que vai fazer seu celular travar, dependendo do que você fizer, tá? Ou seu computador travar, ok? Então, nós vamos utilizar a expressão enquanto. Essa, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, que eu tô com a garganta seca, tá? Só um minuto. Rapidinho.
Voltei, pessoal. Deixa eu voltar para lá. Então, o comando enquanto, a gente vai escrever aqui uma sentença, né, alguma condição, que ele vai fazer esses comandos aqui enquanto essa condição aqui não for satisfeita. Então, ele vai ficar aqui nesse looping, rodando, 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 e só vai sair daqui quando essa condição aqui for satisfeita. Por exemplo, enquanto A for maior do que zero, faça leia B, escreva B e A vai diminuir 1. Em algum momento, de 1 em 1, A vai atingir um valor maior do que zero, tá? Então, enquanto A for maior do que zero aqui, ó, então se A for 1, pessoal, 1 é maior do que zero, aí ele vai perguntar qual é o valor de B, você vai informar. Ele vai imprimir o valor de B. E vai fazer A vai ser igual a 1 menos 1, 0. Aí ele vai voltar aqui. 0 é maior do que 0? Não, ele saiu do loop, certo? Então, nesse caso aqui, ó, quando A for 1, ele só vai executar isso aqui uma única vez, certo? Ele vai imprimir B, ele vai ler o valor de B, vai perguntar a você quanto vale B e vai escrever o valor de B lá, uma vez só. Mas se A, por exemplo, for 1000, se A for 1000, quantas vezes ele vai imprimir o valor de B? Se A for 1000, quantas vezes ele vai imprimir o valor de B? Hein, pessoal? 999 vezes, né? Porque ele vai tirando 1000, aí A vai valer 999, 998, 997, 996, até que A valha zero e ele pare de imprimir B, certo? Então ele vai imprimir B um monte de vezes de acordo com o valor de A, tá bom? Então, se eu quero criar um programa para imprimir um valor N vezes, uma forma de fazer é utilizando esse algoritmo aí que eu coloquei. Entenderam? Entenderam, pessoal? Né? Então, vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso. Peraí. Então, a gente, ó, quando eu escrevo uma palavra reservada, ele já faz isso, ó. Tá vendo? Enquanto a, aí eu posso escrever aqui, ó. Enquanto a for maior do que zero, né? Aí aqui, pessoal, eu vou delimitar com as minhas chaves, tá? Abrindo e fechando, certo? Então aqui, ó, quando eu quando eu coloco isso, tá? Então eu estou escrevendo, digite um número inteiro, né? E aí eu vou ler A, e aí em seguida eu vou dizer, enquanto A for maior do que zero, né? Eu vou ler B,
certo? Ok? E vou escrever B, tá? Igual está aqui, tá? E aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou dizer que A é igual a menos um, certo? É assim que a gente vai. Eu pego e transformo, por exemplo, um, tá? Eu transformo um algoritmo num programa de fato. Ok? Beleza, pessoal? Deixa eu colocar de volta lá no PowerPoint. Estão vendo aí? Tá? Então, a gente tem aqui o comando. E aí, eu posso ter aqui o comando também, o repita, né? Que é repita o comando até que alguma coisa se satisfaça, tá? E a diferença dele é que esse enquanto ele vai rodar enquanto essa condição aqui não tiver sido satisfeita. O repita ele vai fazer até, certo? Que essa condição aqui seja satisfeita, tá? Então, por exemplo, tá lendo B, vai escrever B, vai atribuir que A é igual a menos um até que A seja menor do que um. Então, ele vai ficar nessa operação aqui até que essa condição aqui seja satisfeita, tá? Então, essa condição aqui do enquanto, ela, em alguns momentos, ela pode ser substituída aqui pelo repita, dependendo do que você queira fazer, tá? E tem o para, certo? O para, em algumas linguagens de programação, é conhecida pelo comando for, tá? Que é utilizado para a gente fazer laços um pouco mais complexos. E aqui a gente tem, por exemplo, você quer que se o computador escreva 10 vezes uma frase. Então você vai fazer para ir de 1 até 10, faça. E aí você vai escrever essa repetição aqui, certo? Daqui a pouco eu mostro um exemplo prático para vocês lá no Portugal, sobre a diferença do enquanto para para o para, tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui a estrutura que é o início, a declaração de variáveis, a inicialização das variáveis, a lógica específica do algoritmo e eu vou finalizar. Lembrando que esse início e esse fim, ele vai ser dado pelas chaves, né, do meu programa lá no Portugal, certo? Então, resumindo aqui, ó, eu tenho esse slide aqui resume o que a gente falou até agora. Eu tenho aqui a sequência, que é escrever sem utilizar nenhum laço, certo? Nem de repetição, nem de controle. Eu posso utilizar o se, que é uma estrutura de controle, e a de repetição ela pode ser o repita, o enquanto ou o para, certo? Ela vai fazer algo várias vezes até que a condição seja satisfeita e ele pare de fazer aquilo ali, certo? Então, são três formas que a gente tem, certo? Uma é escrever as informações sequenciadas, a outra é avaliar condições, se não, e a terceira é trabalhar com o loop, utilizando o repita, o enquanto ou o para.
Tá? Pessoal, vocês estão compreendendo aí? Esse slide aqui, ó, é um slide muito importante, tá? Vocês entenderam que a diferença do se para o repita enquanto e o para? O se, ele avalia situações, tá? Se aconteceu isso, eu vou fazer aquilo. Se não aconteceu isso, eu vou fazer aquela outra coisa, tá? O repita, o enquanto ou para, ele vai fazer a mesma coisa N vezes. N vezes, tá? Até que aquilo ali possa se concretizar e o laço ele se interrompa. Vocês estão compreendendo aqui? Vou mostrar alguns exemplos do Portugal para vocês, tá? Para que vocês possam compreender melhor. Vamos lá. Vou mostrar um exemplo de cada, viu? Deixa eu, deixa eu deixar aqui no ponto. Peraí, tá, pessoal? E que eu já mostro a vocês aqui todos esses exemplos na prática e aí dá aquela clareada, né? Pronto. Lá vai. Estão visualizando aí? Estão visualizando, pessoal? Para mim está aparecendo. Ótimo. Pronto. Ó, o nome desse programa aqui é idade. Eu tenho quantas variáveis aqui e de quais tipos elas são? Quantas variáveis e quais tipos elas são? Não sei se eu consigo dar um zoom aqui, acho que eu consigo, né? Ah, eu consigo, mas fica ruim de ver tudo. Quantas variáveis são e quais os tipos dela? Duas, menor e idade. Qual o tipo dela? Tipo nome, não. Dica, o tipo tá marcado ali de azul. Inteiro. Isso. Então, o que é que eu quero fazer aqui, pessoal? Você já, ó, bata o olho no programa e me explica aí o que é que esse algoritmo tá fazendo. O que é que esse algoritmo, o que é que vocês conseguem perceber o que é que eu quero fazer aí? Vai pegar a idade decimal ou não? Certo, exatamente, né? Então, para isso eu escrevi, informa sua idade.
Aí eu vou ler a idade informada, né? Essa variável idade, eu vou informar o valor dela para o programa. Aí, ó, entra o se, ó. Se a idade é menor do que 18, ó a estrutura, ó. Ele vai escrever, você é menor de idade. Se não, você é maior de idade. Alguém me informa a idade aí no chat, por favor. Alguém bota aí a idade aí. Vamos usar alguém. Pronto, Gabriel. Vamos ver se o programa funciona. Vou rodar aqui. Vou clicar aqui, ó. Informe sua idade. Aí vamos supor que é Gabriel. Coloco 19. Aí ele diz aqui, ó. Qual foi qual foi o resultado? Você é maior de idade, tá vendo? Então ele avaliou a situação e aí a situação do Gabriel foi o sim ou se não, pessoal? Foi o sim ou se não? Qual foi o caso que ele executou ali? Foi o sim ou foi o se não? O se não. Foi o se não. O se era esse daqui, ó. A idade dele, ela se mostrou ser maior do que 18. Então, o se avaliava se a idade é menor do que 18. No caso, ele é de maior. Então, ele foi para o se não, porque a idade dele não é menor do que 18. Tem alguém aqui que tem a idade menor do que 18? Tem alguém aqui que tem idade que tenha 17 anos ou menos? Quantos anos você tem, Emanuel? Põe aí no chat. Pronto. Emanuel é de menor e o Manuel é de maior, né? Então vamos para o Emanuel ou para o Fábio. Tudo bem. Tanto faz. Manuel, você ia cair na mesma situação ou não? Do Gabriel, né? Que é de maior. Ia dar o mesmo resultado. Certo? Então vamos usar a do Fábio e do Emanuel. Tá. Ó, eu vou rodar de novo aqui. Vou rodar de novo aqui. Informe a sua idade. Aí dessa vez vamos colocar 17, que é a idade ali dos colegas, né? Aí ele diz, ó, você é menor de idade. Nesse caso aqui, ele executou o se ou o se não. Ele executou o se ou o se não, pessoal, agora. O se, né? Ele foi na primeira situação porque ele percebeu que o valor da variável idade, por ser menor de 18 anos, então ele deveria imprimir aquela primeira resultado. Pessoal, clareou um pouco mais o funcionamento do se. Um exemplo bem simples, né? Clareou um pouco mais o se. Beleza. Sobre o se, alguma dúvida? Sobre o se, alguma dúvida? Lembrando que é uma estrutura de seleção, pessoal. Então eu vou avaliar situações, tá bom? Então tem uma penca de formas de utilizar o se aí, tá bom? Então, mas aí ele sempre vai seguir essa estrutura que eu coloquei do exemplo. Outro exemplo agora nós vamos fazer aqui um exemplo utilizando o enquanto, o enquanto já é o do loop, né? A estrutura de repetição, certo? Olha aí o código e vê se você descobre o que é que isso faz. O que é que faz esse código aí? O que é que esse algoritmo aí faz? Ó, pessoal, o comentário, ele é aqui, ó, um asterisco, tá vendo? Então, quando a gente coloca aqui o asterisco, é o comentário, ok? O que é que esse programa faz? Ó, o barra barra também funciona aqui, ó. Ó, isso é um comentário. Ele não influencia no código, mas é útil para que possamos
entender melhor. Você pode escrever qualquer coisa aqui, tá bom? Barra barra, iniciando com barra barra, que é o mesmo comando lá do C++, ele vai ignorar o que eu escrevi aqui nessa linha, certo? E aqui também eu posso fazer isso, ó. A partir daqui, ó, a partir daqui, ele não levará em consideração. Tá vendo? Vocês estão vendo, pessoal, como funciona o comentário? Estou escrevendo ali, né? Do barra barra. Ele vai contar, é uma contagem regressiva, vai explodir a bomba ali, ó. Bora ver. Ó, aqui, ó. Detonação em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Estão vendo? Vocês viram aí? Um programa, né? Viram que legal? Então, entendendo aqui, ó. Temos uma variável chamada contador do tipo inteiro, cujo valor é... Qual é o valor de contador? 10. Isso, Manuel. Obrigado. Então, eu utilizei aqui o laço. Enquanto o contador for maior do que zero, né? Ele vai escrever detonação em e vai ficar exibindo contador, sendo que contador vai diminuir em 1 segundo, tá? E como é que ele sabe o que danado é 1 segundo? Aí eu utilizo uma função aqui do Portugal, chamada útil, que ele vai aguardar 1 segundo. Olha aqui o comentário dela, certo? E aí ele vai limpar, ao final do laço, ele vai limpar aquele nome lá e vai escrever boom. Aí se eu quiser escrever mais ó, boom, certo? Ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, bum, certo? Ah, eu quero colocar o contador é 5. Então ele vai contar, a contagem de regressiva vai ser de 5 para 0, tá? Ó, 5, 4, 3, 2, 1, bum. Ok? Entenderam? Entenderam aí, pessoal? Funcionamento do enquanto. Então, enquanto ele não chegar, né, em 0, ele vai ficar tirando 1 segundo ali. Chegou, ele vai mostrar o boom, ok? Ó, observem ali os comentários, tá? Se eu tiro o barra barra, ó, acabou o programa, tá? Vai dar um erro lá. Tá vendo, ó? Deu trocentos milhões de erro porque ele acha que isso aqui faz parte do código, né? E aí, como ele não compreende o que danado é isso, ele deu milhões de erros lá, certo? Então é muito importante, né? Isso aqui para que ele entenda que ele não deve, na hora de rodar o programa, considerar esse trecho aqui, por exemplo, tá? Vira aí o que acontece se você não comentar direito, dá erro, né? Ele vai tentar levar em consideração algo que não deveria e não vai conseguir, tá bom? Então, isso aqui é o funcionamento do... Um exemplo, tá, pessoal? Do funcionamento do enquanto, certo? Vamos ver o para agora. Ó, esse aqui, vamos ver se vocês entendem o que é que esse programa faz. O que é que esse programa faz? O que é que esse programa faz, pessoal? Comentem. O que é que esse programa faz?
Tabuada de vezes, né? Isso. Então, ó, vamos entender. Quantas variáveis eu tenho e quais são e qual é o tipo dela? Quantas variáveis eu tenho e qual é o tipo dela? Tenho três variáveis, qual é o tipo dela, Hilary? Inteiro, muito bom, Hilary. Então, após informar quantas variáveis eu tenho e qual o tipo dela, né? O nome das variáveis é número, resultado e contador. Aí eu vou exibir a mensagem. Informe o número para ver sua tabuada. Aí eu vou ler esse número, né? Só vai colocar o número lá. Ele vai limpar essa informação para não ficar exibindo na tela. E aí entra o para, ó. Para. Contador é igual a 1. Contador menor é igual a 10. Contador mais mais. Isso quer dizer o quê? Que eu devo pegar o valor de contador e adicionar mais um. Pessoal, colocar mais ou colocar mais um é a mesma coisa. Tá certo? Mais ou mais um é a mesma coisa ali. Tá? Então, quer dizer o quê? O que que esse mais significa? Significa que eu estou dando um incremento em uma unidade. Eu poderia colocar mais dois aqui, por exemplo. Tá? E aí eu incrementava de duas em duas. O que que ele vai fazer aqui dentro do laço, do para? Ele vai dizer que resultado, essa variável aqui, ó, ela vai ser igual a número, essa variável aqui, vezes o contador. Tá? E aí eu vou escrever a variável número, vou escrever o vezes, vou escrever o valor de contador e vou escrever o igual e vou escrever, por fim, a variável resultado. Resultado é igual a quem? Número vezes contador. Então, resultado é uma variável calculada. Ok? Vamos ver aqui isso em funcionamento. Rodando aqui, ó, ele vai aparecer. Informe o número para ver sua tabuada. Diga aí um número aí no chat. Um número para ver sua tabuada. Qualquer número inteiro. 6. Só 6? 6. Ó, ó lá. Viu aí, ó? 6 vezes um, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E aí ele faz a tabuada do 6 lá. E finaliza. Certo? Então ele só termina de fazer até chegar no 10. Por quê? Porque contador é igual a 10. Se contador fosse igual a 100, ele iria fazer, então, até o 100. Observe. Viu aí? Então ele vai lá de 6 vezes um até 6 vezes 100. A tabuada do 6 até o 100, por exemplo. Entenderam, pessoal? Entenderam, meu povo? Beleza. Posso voltar para a apresentação? Deu para entender, então, aí a estrutura de seleção, que é o se, e a estrutura de repetição, que é o enquanto e o para. Deu para entender? Os exemplos da bomba e esse agora da tabuada do 6, né? Que é o do para. Então, vou voltar para lá, tá? Viu? Então, estão vendo aí, né? Ó, então, mostrei para vocês os exemplos práticos, né? Ali no Portugal. E aí é o seguinte, ó. Então, a gente tem aqui o exemplo de um algoritmo para ligar um telefone público, tirar o fone do gancho, ouvir o sinal da linha, né? Para quem não sabe o que é um telefone público, é um orelhão, né? Que nem existe mais quase isso aí, né, pessoal? Hoje é só celular e olha lá, o povo nem liga mais de celular, né? Mas enfim, tá aí o algoritmo, ó. Tirar o fone do gancho, ouvir o sinal da linha, introduzir o cartão. Isso aí é na época que eu tinha idade de vocês. Teclar o número desejado,
conversar, desligar, retirar o cartão, tá? Então, esse algoritmo, ele não tem nenhuma estrutura de repetição, nem de laço, tá vendo? Nem de controle, nada. Ele não tem se, não tem enquanto, né? Não tem para, não tem nada disso. Estão percebendo? É um algoritmo bem simples, né? Perceberam isso? Perceberam isso, pessoal? Beleza. Seguindo. E se o telefone público tiver com defeito? Aí eu coloco, aí eu já vou mudar o algoritmo, ó. Tirar o telefone do gancho, se ouvir o sinal, né, que é o tu, né? Então, eu colocaria o cartão, teclaria o número desejado, conversaria, desligaria e retiraria o cartão. Pessoal, para quem não está nem entendendo o que eu estou falando, dos telefones públicos, né? Quando eles existiam, você tinha um cartãozinho que você comprava em banca de jornal, enfim, nesses lugares, padaria. Você colocava o cartão telefônico no orelhão lá, fazia a ligação e aí ele consumia, né? O cartão ele vinha com os créditos lá, ele consumia do cartão e aí quando você terminava a ligação, obviamente você tirava o cartão e ficava com o restante dos créditos que tinha lá, certo? Manuel sabe do que eu tô falando, né, Manuel? Manuel é mais ou menos da minha idade aí, né? Um pouco mais novo só. Pois é, mas os meninos não sabem nem o que é isso, mano. Os meninos não sabem nem o que é telefone público, viu? Depois vocês pesquisam aí, pessoal, no YouTube aí, certo? Que não é da idade de vocês, não, certo? Ó, então, pessoal, no meu exemplo aqui, o que acontece se o telefone estiver quebrado? Porque essa situação não estava prevista no primeiro algoritmo. Ó, vocês percebem, por exemplo, como eu posso falhar o algoritmo se eu for tentar fazer isso e o telefone não estiver funcionando? Percebe como esse algoritmo aí ele se mostra incompleto ou ineficaz nessa situação? Percebe como um se ele ajuda muito aqui a, a execução do algoritmo? Estão percebendo isso, pessoal? Como o se aqui é importante, porque se o telefone não estiver funcionando, tem que procurar outro, né? Não adianta eu ficar no telefone quebrado, não vou conseguir ligar nunca, né? Então, vamos ver outra situação. E se o próximo telefone público também estiver com defeito, aí eu posso utilizar uma estrutura de repetição, repita até. Ó, repita. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o fone do gancho e vou observar se tem sinal. Se não tiver sinal, então você vai para o próximo telefone e fica indo procurando o telefone até que você ache um telefone que tenha sinal de linha e você possa então fazer a ligação. Percebe como esse algoritmo agora, utilizando o enquanto, ele é melhor do que o anterior? Porque o anterior ele vai supor que se o primeiro telefone tiver ruim, o segundo ele vai estar bom. Mas será que isso sempre vai ser verdade? Quem garante que o segundo telefone que você encontrar, o segundo telefone público, ele esteja com defeito também? Entendeu? Vocês estão entendendo, pessoal, a importância de utilizar um laço de repetição, um enquanto? O que a gente está fazendo? A gente está utilizando o que a gente aprendeu aqui para melhorar o nosso algoritmo e, de fato, conseguir telefonar, que é o nosso objetivo, é fazer uma ligação no telefone público, né, no orelhão. E se ele não estiver funcionando, não adianta, a gente vai ficar procurando outro, até que funcione. Esse é o nosso algoritmo até o momento. Próximo. Bem, e aí tem várias situações que podem acontecer. E se o telefone tiver com defeito, se o telefone estiver ocupado, se acabar os créditos do cartão. Então a ideia é sempre a gente buscar um algoritmo melhor. Sempre ir refinando, né, nosso algoritmo até que ele fique o melhor algoritmo possível. Certo? Exemplos aqui, ó. Esse aqui está em fluxograma. Início. Eu leio os valores de A, B e C. O valor de D é calculado, né, que é o delta lá da equação de Bhaskara. E eu escrevo o valor de D. Né? Esse aqui é um tipo de
algoritmo que resolve esse meu problema, ó. Achar o valor da expressão de delta, né, que é B2 menos 4AC, certo? Resposta aqui em fluxograma. Um outro exemplo, em fluxograma, achar o maior valor entre dois números. Então, eu leio os dois números, comparo A com B. Quais são as minhas situações? Se A for igual a B, eu escrevo A e B são iguais. Se A for maior do que B, eu escrevo A é maior. E se A for menor do que B, eu escrevo B é maior. E finalizo aí o meu algoritmo, né? Ok? Então, é, é uma comparação, né, com um se, e eu tenho dois se e um se não, né? Eu tenho que comparar primeiro para ver se A é igual a B, se A é maior do que B ou se A é menor do que B, certo? Então, se não, certo? Tirando de fluxograma e colocando em Portugal, né? Então, perdão, colocando em português estruturado para a gente colocar daqui a pouco em Portugal. Então, vou ler os valores de A, B e C, calcular a expressão D é igual a B2 menos 4AC e mostrar o resultado desse cálculo. E do outro exemplo seria ler dois números A e B, comparar A com B e mostrar o resultado dessa comparação. No código seria o seguinte, né? Eu declararia as quatro variáveis, leria o valor das três primeiras, que é A, B e C. A variável D é calculada por essa expressão aqui, iria escrever D e finalizaria o meu algoritmo. O outro exemplo, eu declararia A e B, leria A e B e faria. Se A é igual a B, faria isso aqui. Se não for, né? Aí eu faço, se A é maior do que B, então eu escrevo A é maior. Se não for, significa... Ó, nessa situação aqui, pessoal, eu já avaliei se A é igual a B ou não, tá? Então, não vou precisar avaliar de novo. Se eu estou aqui nessa linha aqui, que eu estou com o mouse, significa que A não é igual a B. Então, ou ele é maior do que B, ou é menor, certo? Então, se ele for maior, eu escrevo A é maior. Se não for, eu escrevo B é maior. Finalizo o se. No caso, no programa, eu fecharia a chave e finalizaria o algoritmo em si, né? O programa em si, ok? Estão compreendendo isso aqui, pessoal? Estão compreendendo aqui? Esse é o se aninhado, né? O se que tem mais, ele está avaliando mais de uma situação. Na verdade, aqui eu estou avaliando três situações. Tá de boa? Beleza. E aí, ó, pessoal, vamos lá. Ache aí o erro nesse meu algoritmo. Eu estou avaliando aí se o aluno ele está reprovado ou aprovado com base na sua média. Qual é o erro desse meu algoritmo? Quem consegue achar e corrigir? Qual o problema aí? Tem um erro aí. Qual é o problema? Eu vou obter as duas notas do aluno, tá? Porque aí tá em português, né? Então, a gente subentende que quando eu obtenho as duas notas do aluno, eu estou dando os valores das variáveis. Vamos supor que a variável seja N1 e N2, por exemplo. Mas o problema está ali naquela parte que está em negrito, ó. A linha do resultado está no bloco errado. Pessoal, esse meu algoritmo, do jeito que está, ele vai ficar fazendo o quê? Um looping, né? Ele tá maluco o algoritmo aí, ó. Ele vai, se a média for primeiro que eu não tô nem informando ele como calcular a média. Ó lá que bronca aqui, ó.
Em nenhum momento eu informo como calcular a média. Depois, ele entra num looping aqui, ó. Vamos supor que mesmo se ele tivesse o valor da média, ele ia ficar informando aqui para sempre que o aluno estava reprovado. Né? Então, isso aqui ia dar erro, né? Ia cair no looping, ia dar erro por cima de erro. Certo? Ajeitando aqui, ó. Então, aquela parte lá seria: se a média do aluno maior igual a 7, informar que o aluno está aprovado. Se não, informar que o aluno está reprovado. Nesse caso aqui, ó, eu não preciso usar o repita, né? Não precisaria usar o repita, certo? Nesse exemplo aqui específico, tá? Diferenças entre o Portugal e linguagem de programação, ó. Vocês percebem aqui que a maioria das diferenças é realmente a tradução do português para o inglês, ou em C, né? Em C, por exemplo, você não vai ter esse tipo real, você vai ter um tipo double ou float, certo? Mas é só o nome aqui que vai mudar, tá? O início é representado por um abre, né? Um abre chaves, né? Uma chave abrindo, o fim uma chave fechando. Em vez do ler é o scanf, em vez do escrever é o printf, então vai mudar as palavrinhas aí, mas a estrutura é basicamente a mesma. Então, o próximo passo agora qual é? Programar, certo? Pessoal, eu fiz agora um quiz para a gente jogar, certo? Antes da gente jogar, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta aí. Então, o quiz ele é sobre o assunto da aula passada e esse assunto que a gente viu até agora. Vocês têm alguma pergunta antes de eu colocar para gente jogar? Não? Bora jogar? Sem medo de ser feliz, tá, pessoal? A gente vai ver aí, eu quero ver isso. Depois vamos perguntando, tá bom? Então, vamos lá. Você sabe, né? O que é que conta aqui? Responder certo em primeiro lugar e responder rápido, tá bom? Mas não adianta responder rápido e responder errado, certo? O quiz, não sei se vocês já jogaram, já conhecem o quizzes? O quiz ele tem umas bonificações, tipo dobrar a pontuação, mais tempo, tá bom? Eliminar respostas erradas, então usem com sabedoria aí as cartas de bônus que vocês vão ganhar, certo? Tem resposta de múltipla escolha e respostas de marcar a alternativa correta. Ó, não, peraí. Peraí, pessoal. Esse link aí não. Esse aqui. Pronto. Clica aí, coloca o nome, que assim que todo mundo entrar, eu vou começar, tá? Pra gente jogar. Clica aí, coloca o nome. Todo mundo, tá, pessoal? Todo mundo aí. Não se preocupa, que a gente não tá questão de nota, aqui não tem nada disso, tá? Questão de aprendizado, tá bom? A questão aqui é vocês aprenderem, então a gente vai aprender brincando aqui agora. Manuel, Hilary, Gabriel, Emanuel, tá faltando aí o Fábio, o Adeilton. Entra aí, pessoal. Vou entrar aqui, professor, um minuto, porque eu tô meio ocupado aí. Certo. Desocupa aí. Agora é a hora do vamos ver. Tô aguardando aqui o Fábio entrar pra gente dar o play aqui, viu, pessoal? Quando vocês estiverem jogando, eu vou mutar meu microfone para não ficar atrapalhando vocês, viu? Então, pronto, pessoal. Ó, vou colocar aqui o start, vai contar até 5 e vocês vão começar aí
a jogar no celular de vocês ou no computador, seja lá onde vocês estiverem acessando. Então lá vai, viu? Começou.
6 já terminaram, faltam 3 terminar. Eu tô aguardando, viu? Faltam 2 terminarem, tá? Tô aguardando. Tem 2 pessoas fazendo ainda. Eu vou encerrar aqui por causa do tempo, tá? Mas aqui no meu controle tem 2 pessoas que ainda estão jogando. Vou encerrar aqui. Olha o top 3 aí, ó. Vocês estão vendo? Manuel em primeiro, Emanuel em segundo e Fábio em terceiro. Bem, a Hillary não conseguiu jogar, não foi, Hillary? Caiu, não foi? Ela até saiu aqui da... A internet dela tá ruim. Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Difícil, né? Eu fiz questão de colocar alguns trechos de código para que vocês se familiarizem em ver o código, interpretar o que está acontecendo ali, entendeu? Ver qual é o resultado aqui do processamento, certo? E é isso, pessoal. A gente vai ver agora o gabarito, tá bom? Uma por uma das questões. Ó, tem uma questão aqui, que é a primeira, que era assim. Vocês estão vendo aí minha tela? Vocês estão vendo minha tela aí? Beleza. Ó, o que será impresso depois de executado o algoritmo
se num for igual a menos 3, né? Então tá aqui, ó. O algoritmo era o seguinte. Se num for maior do que zero, né? No caso, num ele é menos 3, então ele não vai entrar aqui no primeiro momento nessa situação. Ele vai entrar aqui, ó, onde num é menor do que zero. Então, valor, ele vai receber número negativo, se não o valor vai ser zero e fim de si. Então, o que ele vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai escrever o valor, que é o quê? Número negativo, certo? Por que ele vai escrever isso? Porque ele avaliou aqui, ó, que 1 é menor do que zero, então o valor recebe esse resultado aqui, número negativo, tá bom? Então a resposta era essa aqui, ó, número negativo, tá bom? Era uma questão de a gente olhar o código e interpretar o que está acontecendo. Tá beleza aí essa? Compreenderam aí, pessoal? Próximo. A outra questão era, observando a variável e o tipo que foi atribuído a ela, assinale a alternativa correta. Aqui nessa tela não dá para ver a questão muito bem, né? Aqui, melhor aqui. Pronto. Ó, aí tem aqui, ó. Maria, caractere. Pessoal, 3.14, 15, 16 é do tipo inteiro? Não, né? Porque o tipo inteiro só o número inteiro. Então ali você tem o número decimal não vale. Verdadeiro, lógico, né? Falso, caractere. 25.750. Aqui, ó. Então, se você observar aqui, o problema, pessoal, é que esse verdadeiro aqui está entre aspas, tá? Então, o valor lógico, ele não tá, ele é verdadeiro ou falso, certo? Falso aqui, caractere, tá? Então, o problema aqui foi essas aspas aqui. Então, se você observar aqui, a única resposta correta é Maria, que é do tipo caractere. Lembrando que o tipo caractere, ele é esse tipo onde eu posso digitar palavras ou conjuntos de palavras, desde que eles estejam entre aspas duplas, certo? Resposta é essa daqui. Terceira questão. Qual será o último valor exibido nesse algoritmo? Assinale a alternativa correta. Então, eu tenho aqui as variáveis do tipo inteiro V1, V2, V3. E aí a gente está avaliando aqui, ó, V1 é menor do que menos 3, V2 menor do que menos 3 e V3 menor do que menos 4. Então, enquanto V3 for maior do que 1, certo? Ó, então, menos 3, V1, V2 menos 3 e V3 menos 4, certo? O valor deles aqui, perdão, menos 3 e menos 4. É que essa tela aqui é muito ruim para visualizar, certo? Ó, então, menos 3 e menos 4. Então, dado que a gente tem os valores das variáveis, a gente vai então olhar aqui. Enquanto V3, que é menos 4, for maior do que 1, né? Faça. Perdão, V3, que é 4, for maior do que 1, faça, né? Aí eu faço 3, recebe 1 vezes 2. Quem é V1 vezes V2? 3 vezes 3, 9, certo? Então, eu tenho aqui que V1 vai receber o valor 9. E V3 vai receber o valor V3 menos 1. Quem é V3? 4. 4 menos 1, 3. Então, eu tenho 9 e 3. Então, eu vou exibir V1, que é 9. E aí, eu vou fazer esse looping aqui. Né? Vocês vão observar que ele vai fazer 9 vezes 3, 27. Depois vai fazer 27 vezes 3, 81. E aí vai sair do loop porque V3 não vai ser maior do que 1 nessa segunda interação, certo? Então, a resposta correta, 81. Seguindo aqui, ó. O que será impresso na tela? Aí você precisaria aqui ficou pequeno aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Pronto. Então vai ser impresso azul, verde, amarelo ou vermelho. Então se você olha aqui, ó,
Eu tenho duas variáveis do tipo inteiro, N1 e N2. N1 vale 2, N2 vale 5. E aí eu começo a avaliar. Se N1, que é 2, né? Se 2 mais 3, 5, ele é diferente de N2, que é 5, então escreva azul. 5 não é diferente de 5, né? Esse maior e menor assim é diferente, tá, pessoal? Então, não vai cair nesse primeiro caso. Se não, N1 é menor ou igual a N2, então N1, que é 2, é menor ou igual a N2, então eu vou sair avaliando, certo? A cada uma dessas interações aqui, e a gente vai ver que o que vai cair aqui nesse caso é esse caso aqui, ó. Então, N1 ele é maior do que N2, né? Ele não é maior. Então, vai ser o sinão, ele vai escrever vermelho, a resposta correta seria vermelho, né? A maioria acertou aqui. Qual o conceito de variáveis, né? Variáveis são alocações de memória onde guardamos um determinado tipo de informação. Eu falei bastante disso, né? Variável, espaço na memória do computador, tá bom? Essa é a resposta. O que é um algoritmo? Uma sequência finita de passos, não pode ser infinita, né, pessoal? Sequência finita com o objetivo de se resolver um problema. Também não é declaração de variável, tá? O algoritmo é o todo, né? A sequência de passos. Aqui eu pedi para vocês analisarem o código do algoritmo, ó. O algoritmo é bem simples aqui, ó. Modelo, eu tenho a variável n do tipo inteiro, então eu vou escrever o número inteiro, vou ler n e vou fazer n é igual a n vezes n. O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou calculando o quadrado de um número, né? Que é n vezes n, certo? Então o resultado é o quadrado do valor lido, certo? Então se n é igual a 2 e n é igual a n vezes n, então n é igual a 2 vezes 2, 4. É o quadrado do número que eu estou informando lá. Resposta primeira aqui. Estão acompanhando a correção, pessoal? Estão acompanhando aqui o gabarito? Beleza. Ó, aqui. Através da linha de código a seguir, responda quantas vezes será impresso o termo Olá desenvolvedor. A variável count é igual a 0. Então, enquanto o count for menor do que igual a 3, né? Menor ou igual a 3, ele vai imprimir Olá desenvolvedor. Certo? Então, o count é igual a 0. Ele vai imprimir da primeira vez. Né? Ao final dessa interação, count vai valer 1. E 1, ele continua sendo menor ou igual a 3. Então, ele vai imprimir a segunda vez. Vai voltar para cá. Aí count vai valer agora 2. 2 continua menor ou igual a 3. Ele vai imprimir de novo. Vai incrementar aqui. 3 é menor ou igual a 3, porque caiu no caso é menor ou igual, né? 3 é menor ou igual a 3. Então ele imprimiu 4. Na quinta interação, count já vai valer 4. 4 não é menor ou igual a 3. Então, 4 aqui, resposta 4. Qual a declaração correta? Isso aqui a gente falou que só, não foi, pessoal? Eu posso colocar espaço, pessoal? Posso colocar espaço no nome da variável? Posso colocar espaço no nome da variável? Como é que eu escrevo um nome composto? Falei sobre isso hoje, hein? Como é que eu escrevo um nome composto na variável, se eu precisar? Tem duas formas. Quais são elas? Quais são elas? Ou tudo junto, ou eu utilizo o... Qual é a segunda opção? O underline. Tá bom? Então presta atenção, tá? Ó, não dá, tá separado. Aqui não dá, pessoal, porque eu não posso colocar no nome da variável número, certo? Isso é impossível, a linguagem não aceita. E aqui também tem outro espaço, né? Também não dá. Então aqui, ó, eu coloquei com underline e isso aí é aceito, tá bom? Essa é a alternativa. Próxima questão. A estrutura enquanto é uma estrutura de repetição, a gente acabou de ver, né, pessoal? O enquanto. Enquanto não acontecer aquilo que está previsto, ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo até, certo? Então, alternativa.
Qual o resultado do algoritmo? Né? Eu tenho A, B, C e D. Se A é 5, B é 3, C é 7 e C é igual a B, ó, isso aqui é uma pegadinha, né? Eu disse que B era igual a 3 e C era igual a 7, mas aí depois eu digo que C é igual a B. Então, C deixa de ter o valor 7 e passa a ter o valor 3 também, certo? Então, escreva C, 3, tá? Então, por que eu coloquei essa questão? Porque vale sempre o que está, né, a sequência mais longe, tá, pessoal? Então, se em um momento eu disse que ser é igual a 7, mas depois eu já disse que ser é igual a B, vale o que está depois, certo? Então, escreva C, 3. Entenderam essa? Entenderam essa daqui? Entenderam aí? De boa? Beleza. Seguindo. De acordo com os princípios da lógica de programação, estão corretas as seguintes afirmações. Eram as 4 primeiras, tá? Sequência lógica é uma sequência de ações encadeadas para atingir o objetivo. Instrução é uma informação que sinalizou o computador uma ação básica. Algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica. Algoritmo é dividido em 3 fases fundamentais: entrada, processamento e saída. A gente falou várias vezes sobre isso. Essa aqui era errada. Ó. A fase entrada é responsável por manipular e processar os dados para se chegar ao resultado final. Não. A fase entrada é responsável por informar os dados, né, iniciais. Certo? Apenas as afirmações verdadeiras. O pseudocódigo representa um algoritmo que se situa entre a linguagem natural e a linguagem de programação. Correto. A escrita do pseudocódigo exige toda a rigidez sintática da linguagem de programação. Não, pessoal, vocês estão vendo que para a gente escrever na linguagem de programação, ela é mais complexa do que o pseudocódigo. Falso. Para a escrita do pseudocódigo, o estudante não precisa ter o conhecimento prévio de nenhuma linguagem de programação. Verdadeiro, né? O pseudocódigo é algo à parte. O pseudocódigo não pode ser traduzido para nenhuma linguagem de programação, pois serve apenas para auxílio didático do aprendizado de uma nova linguagem. Incorreto, né, pessoal? A partir do pseudocódigo, eu vou colocar e transformar isso na linguagem de programação. Portugal é a representação do pseudocódigo para a língua portuguesa. Correto, eu falei sobre isso hoje. Penúltima questão. Qual a descrição corresponde ao tipo de caractere? Essa daqui, né? Consiste no conjunto de caracteres alfanuméricos compostos de apenas um caractere alfanumérico ou especial, pessoal. Lembrar disso, né? Tipo caractere vai corresponder a um caractere alfanumérico ou especial. As outras eram todas respostas incorretas, né? Aqui, ó, operações lógicas não é, né? Números reais não é, né? Representar contagem de quantidade não é, certo? A última questão, qual é o resultado da execução do programa se a variável for igual a 5? Se a gente perceber aqui, ó, tá? Se a gente coloca aqui, se a variável é 5, ele vai fazer as interações, né? Vai somando com 1 até que o resultado dê 15, certo? Então aqui, ó, se, né, a variável número for 5, então ele vai fazendo essa interação aqui, certo? 5. Então, soma é igual, aí vai contador, vai sempre incrementando 1, né? Até que o resultado dê 15, ok? Então, esse aqui foi o gabarito, certo? E a gente finaliza por aqui, pessoal. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com o Portugal. Então, o que que eu quero que vocês façam? Eu gostaria que vocês produzissem aqui no Portugal, tá? Eu vou colocar isso como tarefa lá na nossa sala, tá bom? Deixa eu colocar aqui também a ata de presença, certo? Eu gostaria que vocês fizessem um programa no Portugal utilizando algum laço ou de repetição ou laço de controle, ou seja, utilizando o se ou o enquanto ou o para, certo? Ok, pessoal? Pode ser? Pode ser algo bem simples, tá? Eu só quero que vocês façam, tirem um print da tela e posta lá o resultado, tá bom? Ah, tá aqui, ó. Por favor, assine
Eu vou encerrar a gravação. Pessoal, se tem alguma pergunta, alguma dúvida antes de eu encerrar aqui a gravação? Não? Tá de boa? Ou tem alguma pergunta? Beleza. Então, assim, ó. Vou colocar lá agorinha, tá? Terminar aqui essa tarefinha de vocês acessarem o Portugal, fazer um programinha que, utilizando, tá? Pelo menos o se, ou o enquanto, ou o para. Tira um print, posta lá, anexa, né? E coloca a tarefa como concluída, tá bom? É isso, assinem a ata e por hoje é só. A gente se vê sexta-feira de 4 horas da tarde, tá bom? Sexta-feira de 4 horas da tarde, então vocês vão ter de hoje até sexta para fazer essa tarefinha aí do programinha em Portugal, beleza? É isso aí, pessoal.